Ontem meu pai veio aqui e faz uns 16 anos que meu pai e minha mãe se separaram, né? E a gente não mora mais junto. E dá pra contar no dedo, assim, quantas vezes meu pai veio até aqui, né? Foram pouquíssimas vezes. Na outra casa que a gente morou, simplesmente ele nunca foi, né? E aí ele chegando, ele queria ver uma. Ele trouxe umas coisas que ele me deu e queria ver uma torneira que eu instalei. Ele queria comprar igual. E aí ele chegando, né, já logo ele sabe, né, meio que sabe, fala, precisa tirar o sapato, né? E aí faz uns dias que eu não limpei o chão e tal, ele tava com um sapato novo também, eu falei, não, beleza, pode entrar aí, né? E aí ele olhou e tal, e também aí depois ele falou, esse é o estúdio e tal. E falou, é aqui que você dorme, né? E faz uns 3 dias que eu tô dormindo no chão, em cima de um tapete, um colchãozinho de ginástica e tal, porque os tatames que eu durmo normalmente eu limpei e depois eles estavam secando, né? E aí me veio isso que eu realmente queria falar sobre essas coisas que já fazem parte do meu cotidiano, né? Para mim são normais, que são escolhas que eu tenho mesmo e que gosto e que me acostumei, mas que eu sei que não são comuns. Assim, não são comuns para minha sociedade aqui, né? Porque, por exemplo, você chegar no Japão, assim, é, todas as casas você tem que tirar o sapato antes de entrar, né? É uma coisa óbvia, né? Mas aqui no Brasil eu sei que não é todo mundo que faz isso, né? E que coisa simples, né? Que coisa simples você simplesmente não querer trazer a sujeira da rua, né? E não é só a sujeira num sentido super negativo, mas é a energia da rua mesmo, né? E já que a casa tem o poder que tem, vamos dizer, né? De nos acolher, de nos fortalecer, de ser um lugar que a gente pode se energizar, pode desenvolver aquilo que é melhor, né, em nós. Então faz todo sentido a gente querer, mais do que muros, né? A gente criar hábitos que realmente mantenham a nossa casa mais com a energia mais reservada mesmo, preservada, né? Porque aí, beleza, o que adianta eu limpar a minha casa se eu saio com o sapato lá fora, né? Volto e piso tudo aqui dentro, né? Então, eu acho que eu tenho esse objetivo quase principal com esses áudios, né? De falar o que eu aprendi nessa jornada e, né, por exemplo, dos mais básicos, né? Uma das coisas que eu pensei assim, quando eu estava pensando sobre falar, eu pensei, porque não adianta eu falar que eu respiro, né? Porque todo mundo respira, né? Mas até sobre respirar, né? Eu aprendi coisas que não muitas pessoas acabam praticando, né? Inclusive, né, segundos antes de iniciar esse áudio, eu fiz uma respiração, né? Contei 4 enquanto eu estava respirando, segurei 2 o ar dentro do pulmão e soltei o ar em 6. As primeiras vezes que eu fiz uns exercícios assim, foi aprendendo a cantar, né? E que é muito importante para cantar você ter o controle do ar, claro, né? O ar é tudo na hora de cantar. E posteriormente, fazendo aula de yogas, né? Os pranayamas tão importantes na prática da yoga, que regulam a gente de uma maneira fantástica, né? Recentemente, muito recente, vi outra postagem falando dessa respiração exatamente 4-2-6 para fazer minutos antes de dormir,
o quanto diminui o batimento cardíaco, a pressão arterial, o quanto muda na hora de você ter um sono de qualidade, né? E eu cresci, eu vivi, eu não sou nada especial. Eu acho que isso que eu tento ver comigo mesmo, porque de alguma forma muitas pessoas olham para mim e me veem como uma coisa muito diferente por N motivos, né? E até certo ponto eu tenho culpa nisso. Chegou um momento da minha vida que eu quis me diferenciar porque a normalidade estava me desagradando de certa forma, né? Eu não queria realmente fazer da minha vida uma coisa básica e padrão, seguir aquilo que já estava fácil para mim, pode ser dito assim, né? Mas que tem muita coisa que, poxa, mesmo eu, né, assim, só querendo aplicar alguma coisa que eu aprendi, né? Aplicar alguma coisa que eu percebi o quanto era coerente com a realidade, o quanto aquilo faz sentido, né? Então, esse segundo ponto que eu trouxe, faz muitos anos que eu abandonei o meu colchão, que também a minha cama eu abandonei, acho que não queria mais montar mesmo, né? Era uma cama de MDF, sei lá. E aí eu, botei meu colchão no chão e boa, assim, por alguns anos eu dormi com o colchão no chão, ok. Mas aí teve um momento que eu vi o quanto o colchão não era uma coisa boa, né? A maioria dos colchões, vamos dizer assim, né? Lógico, hoje em dia vai se dizer que tem os colchões que são melhor do que, né, qualquer outra coisa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Eu não vou defender nunca aqui uma marca de colchão. Mas a partir do momento que eu entendi que a maioria, vamos dizer, né, dos colchões não era legal para postura, uma questão muito simples que é quem lava um colchão, né? Como que você lava um colchão por dentro, não é mesmo? Então, o quanto de bactérias mesmo, né? Os famosos ácaros e etc., que vão juntando e vão criando um ambiente ali com a umidade e que é virtualmente impossível de se limpar, não é mesmo? E entre outras questões que mostravam o quanto você dormir em uma superfície mais rígida te dava uma estrutura mesmo, assim, o quanto aquilo faz bem para sua estrutura óssea, para sua postura, e, né, logicamente, para o próprio sono, para o próprio descanso. Então eu encontrei essa informação quase 10 anos atrás, se já não 10 anos atrás, e simplesmente mudei minha rotina assim, falei, né, para mim mesmo, vou dormir, vou começar a dormir no tatame. E desde então, né, durmo, gosto muito. Vez ou outra, lógico, vou num lugar diferente, estou na casa de alguém, me oferecem uma cama para dormir, eu durmo, né? Mas durmo em sofá, eu durmo em qualquer lugar. Olha, isso nunca foi um problema pra mim, sabe? Mas eu faço questão sim de dormir, né, de escolher dormir no tatame, de gostar. De gostar eu não faço questão, gostar é sincero, eu simplesmente gosto, né? Eu faço questão de falar sobre isso sempre que posso, com quem se interessa, né? Adoro receber pessoas aqui em casa, mas é nessas condições, né? Eu não vou inventar uma cama do nada para receber alguém aqui. E o tatame é maravilhoso por causa disso. Normalmente eu estou aqui sozinho, eu tenho 4 tatames de 1 metro quadrado, né? Então eu uso 2 tatames de 1 metro quadrado, né? Um encaixado no outro e durmo tranquilamente. Se eu vou receber mais alguém, eu consigo encaixar mais os dois
ou juntos, ou mesmo deixar separados, né? Depende da nossa intimidade, claro. E pronto, eu já tenho ali outro espaço para dormir, né? E se as pessoas são mais chegadas, realmente, junta esses 2 por 2 metros, 2 por 2, dorme três tranquilo, dorme quatro, e enfim, né? Depende da intimidade, dorme mais. E essa mobilidade, hoje eu quero dormir virado para cá, eu durmo virado para cá, outro dia virado para lá, outro dia não sei o que. Se eu quiser dormir em outro cômodo, eu durmo em outro cômodo, né? Se tiver limpo no quintal, eu boto no quintal e durmo no quintal. O céu é o limite, né? É, e a limpeza é muito mais eficiente, né? Porque nós estamos tratando de uma EVA, uma borracha. Você pode passar cloro se quiser, né? Pode passar vinagre, pode passar álcool, pode lavar com água e sabão. Tranquilamente, lava em cima, do lado, embaixo, ao contrário, deixa secando no sol e tá tudo uma beleza, né? Desinfeta mesmo ali tudo que pode ter sujado durante noites aí, umidade, etc, né? E, e é uma coisa simples, é uma coisa, né? Recentemente eu vi uma pessoa falando o quanto fazia bem dormir e ela dormia direto no chão mesmo. Ela, né, não usava tatames, o que ela usava por baixo era um tapete grosso, né? Creio eu, não tenho certeza, mas talvez seja até um tapete de pele, né? Que não é algo que eu vou nunca também achar legal, assim, recomendar, né? Pelo próximo ponto que nós entramos aqui, da outra coisa que eu faço de que diferente que eu sou, por escolher ao máximo possível não trazer sofrimentos aos animais somente pelo meu bel prazer, né? Porque realmente eu entendo que povos antigos e tradicionais era normal você ter um couro de um animal, né? Os animais morrem afinal, né? Naturalmente, isso acontece. Então, num ambiente natural, lógico que você vai encontrar de repente ali um boi, um búfalo, né? Um animal que é já do habitat ali da sua região morto, né? E você pegar o couro, a pele, a carne daquele animal a partir desse momento, não tem nada de errado, né? Mas não é isso que a gente vive, né? A gente vive aqui numa situação que, se dependendo do que eu for falar aqui, alguém vai simplesmente entrar, pesquisar na internet para comprar um tapete de couro de animal, né? E nossa, eu não quero viver com esse peso nas costas, vamos dizer assim, né? Então, sim, eu durmo em EVAs, talvez um tapete mais grosso, mais feito de né, material vegetal, né? Beleza, com certeza, existe todo um porquê, né? E é isso, realmente. Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre o vegetarianismo, eu lembro do sentimento até hoje de um pra quê, um grande pra quê, assim, né? Eu vivia a minha vida de boa e comia tudo que eu bem entendesse, né? Lógico que dentro das limitações de uma pessoa, né? Eu nunca tive tudo disponível para mim, né? Eu dependia sim da liberação aí monetária mesmo, né? E, e eu também sempre vivi com uma certa atenção com o meu peso, né? Eu fui e ainda sou, sei lá, uma pessoa gordinha, né? Uma pessoa que qualquer descuidado, né, engorda assim, e gosta de comer, né? Como dizem por aí. Então, eu comia de tudo, sem ver problema nenhum. Nunca fui
a pessoa que gostava de carne, na verdade, né? Desde muito pequeno, por exemplo, nunca comi bucho de bode. É estranho, né? Às vezes alguém vai falar, nossa, mas também quem come isso, né? Mas, né, quem gosta de carne acaba gostando de tudo. Então, eu nunca gostei de fígado, nunca gostei de pé de galinha, de feijoada. Nunca gostei de feijoada, nunca consegui comer feijoada, cara. De verdade, assim, adoro feijão preto, mas o simples gosto ali da carne misturada, pra mim não descia, assim. Então eu comia carnes muito limpas, assim, nunca gostei de gordura também. Nossa, nunca suportei mesmo. Pra mim tinha que ser bem passado e tal. E comia muito processado, né? Que já tá longe de ser a carne de verdade, né? Então presunto, salsicha, etc. Meu, comia hambúrguer, né? Comia. Eu comia hambúrguer, adorava comer hambúrguer, assim. E, né, se pensar o lanche em si, ainda gosto, né? Talvez infelizmente, mas sim, ainda gosto. E comia tranquilamente pelo social da coisa, pelo imagético da coisa, né? Essas grandes redes de fast food mesmo. Comia o lanche, comia, tomava o refrigerante, comia até o brinquedo, se dependendo do qual fosse, né? Mas nunca fui realmente o churrasqueiro, né? O carnista da parada. Mesmo assim, quando veio essa informação, me caiu isso, tipo, pra quê? Né? Pra que eu vou parar de comer isso, parar de comer aquilo? Muito no ego, muito, né? Completamente no ego, né? Tipo, eu vou diminuir as minhas opções de salgado, no, né? De lanches e etc. Pra quê, sabe? E foi com muita sutileza de verdade, sabe? Eu tive uma pessoa especial, assim, né? Nesse momento que me direcionou bem, sabe? Que diria até insistiu mesmo, mas de uma maneira muito bacana insistiu. Uma pessoa que já tinha passado na minha vida uns 3 4 anos antes, também de uma maneira muito peculiar, mas sempre demonstrando um interesse genuíno por mim. E eu sei que essa pessoa me trouxe o que ela achou interessante trazer de informações sobre o vegetarianismo. E depois de umas 2 semanas eu me deu um clique, sabe? Me deu um clique que eu já tinha sim alguns pensamentos mais sociais, já mais trabalhados dentro da minha cabeça, né? Seja é, pelo capitalismo, seja pelas questões de preconceitos e, e injustiças mesmo, desigualdades, né? Então, a hora que me deu o clique, eu entendi que não era sobre o meu lanche, né? Não era sobre as minhas opções de salgado na hora de escolher ali, né? Mas sim uma coisa muito maior, muito mais pesada. Algo que a cada minuto fazia diferença, porque eram mortes e mortes, e é sangue derramado, e são é, corpos, né? Matéria, assim, carne, ossos né? Tudo que se imagina que uma vida, né? Tem direito sendo triturado ali para virar um nuggets, para porque é mais barato você triturar um pintinho macho do que, né, cuidar dele para ele virar um frango, porque o que se querem é galinhas que botem ovos e, né, de, e realmente nesse primeiro momento eu nem parei de comer ovo, por exemplo, nem parei de tomar leite, né? Mas já comecei a entender o quanto, né,
uma vaca não sai distribuindo leite pelo prazer. Ah, meu Deus, né? Como o universo é bom, me deu esse leite para alimentar vocês, né? Como talvez algumas propagandas por aí tentam dizer, né? Não, uma vaca, ela é. Nossa, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu já usei tantas, eu vou ter que usar, né? Uma vaca, ela é estuprada para que ela tenha cordeirinhos, né? E a partir disso o bebê dessa vaca é retirado da mãe vaca e o leite vai para as caixinhas para que a gente tome no nosso café da manhã, misture aqui com o nosso café. E hoje mesmo eu já fiquei com uma raiva disso, como eu não consigo. Sempre que eu vou falar, eu falo café da manhã, café da manhã, café da manhã, e sendo que eu nunca tomei café. Não sei se isso entra para meus pontos também aqui de ser diferente, né? É só um detalhe, né? Eu acho que isso é só um detalhe. Porque, inclusive, eu já tentei muito gostar de café. Já fui até fazer um curso de barista. Literalmente, eu fui fazer um curso de barista para ver se eu entendia da onde vem essa paixão por café, né? E eu admito que eu até comecei a gostar um pouco mais, entender, né? Assim, valorizar no mínimo, mas que eu não tenho esse costume, né? Mas que isso talvez seja somente uma questão química mesmo, né? Igual, sei lá, fumar um cigarro e não conseguir fumar um cigarro assim, fumar um cigarro e acabou, né? Não ter algo atrelado a mais que aquilo e depois sentir falta daquilo. Não. Então, mas que fique o ponto aí. Mas sim, que raiva de ter que ficar falando café da manhã, né? Hoje eu falei, não, meu desjejum, né? Enfim, essa alimentação, né, que nem precisa ter um nome tão específico assim. Mas a gente está acostumado a falar café da manhã. Inclusive eu imaginei que isso fosse acontecer também, veio esse ar que vem de dentro, né? Eu nasci com muito refluxo, né? Minha mãe fala que, nossa, eu sofri muito assim quando bebê por conta de refluxo e foi assim minha vida inteira, né? Basicamente, tem anos que eu tô melhor, tem anos que eu tô pior e acho que, né, normal como quase todo mundo, para não dizer todo mundo, que eu acredito que tem umas pessoas muito iluminadas por aí, né? Eu poderia me cuidar mais do que eu me cuido. Mas estou fazendo o meu possível, né? Estou fazendo o meu possível. Tem coisa, até por isso eu não deveria tomar café mesmo, né? Café preto, café puro, porque para quem tem refluxo isso é horrível. E eu não tomo, mas eu tomo outras coisas e me alimento de outras maneiras e tenho outros hábitos também que não me fazem tão bem assim. Pois bem, então o veganismo, né, o vegetarianismo apareceu para mim também e naturalmente eu tive essa resistência, sabe? E é engraçado porque a partir do momento que eu falei, beleza, vou tentar, sabe? Que foi uma coisa sincera, assim, né? Eu admito que eu tive, sim, uns anos mais chato, assim, nossa, de caramba, como que vocês não enxergam isso, né? E olhar para as pessoas ao meu redor, porque quando eu virei vegetarianismo, né? Quando eu me escolhi isso, basicamente eu tinha essa pessoa ao meu redor que era também, talvez uma outra pessoa que eu já conhecia que era, mas ninguém que se tornou logo de cara, sabe? Então eu fiquei até raivoso mesmo com as pessoas ao meu redor que simplesmente não queriam nem saber, né? E tinha banda na época, e eram eu e mais três, às vezes quatro pessoas na banda, e eu falava e nada mudava, sabe? E, e eu vejo, né, que assim, se passaram aí 16 anos. Nesses 16 anos, teve muitos desses anos que eu passei sem comer nada mesmo, nada de carne. Alguns depois que eu fiquei sem tomar nada de leite, derivados, ovo, etc. E infelizmente, de uns anos pra cá,
Eu me permiti, principalmente assim, tô na casa de alguém, tem um bolinho, tem alguma coisa, um pão, sabe? Me permiti comer, comi alguns pedaços de carne nos últimos anos, comi, não tenho problema nenhum. Fui num almoço tal dia, tinha uma carne lá que a pessoa fez, fui lá, peguei um pedacinho e comi, sabe? Pela comunhão da coisa, por fazer parte. Mas eu nunca deixei de saber, de, de, de realmente saber. Eu acho que essa é a palavra. Eu sei no fundo do meu coração, e no fundo da sabedoria, da intuição, que eu não vou nunca achar normal simplesmente, entre aspas, voltar a comer carne, né? E que isso vem de uma questão social, claro, né? Porque, de fato, existem povos que eu nunca vou chegar e vou brigar com eles por eles estar fazendo o que eles estão fazendo, né? Situações e situações, mas a gente aqui, né? Eu tô dizendo exatamente, tava falando dos meus amigos, as pessoas que vivem uma situação muito parecida com a minha, né? As pessoas que minimamente, se elas querem comer carne, elas têm que ir num restaurante ou no supermercado, né? É esse tipo de carne que elas estão comendo. Então, assim, né? Com isso não há desculpa. E, enfim, eu não estou aqui pelo menos não nesse momento, para simplesmente fazer uma defesa do veganismo, né? Tava falando das coisas que, que acabam fazendo essa diferença, né? Voltando para o banheiro, faz muitos anos também que eu não uso papel higiênico, né? E essa frase é complicada, porque se eu simplesmente solto essa frase, eu tenho certeza que um monte de gente já me imagina sujo, né? E não, gente, né? Não é que fazem anos que eu tô sujo, e sim que eu me limpo com água. E é uma coisa tão simples que, assim, qualquer pesquisa que você faça, minimamente, assim, que você faça, o papel higiênico realmente limpa? Você vai encontrar que não, que ele espalha a sujeira, que é uma indústria, né? Que fica vendendo papel. Eu lembro até hoje, nossa, quando estourou a pandemia e a galera, tipo, desesperada por papel higiênico, né? E eu já tinha o hábito de me limpar com água e secar com toalha, né? Então, limpo com água e com a mão também, né? Ó, no primeiro momento eu também pensei assim, caramba, eu vou ficar colocando a mão, né, pra limpar. Ai, gente, a gente tem nojo do nosso próprio corpo, mas a gente não se questiona de ficar colocando um papel ali se vai limpar ou não, sabe? Só porque o papel era branco e saiu de outra cor, a gente acha que tá limpando, né? Quando na verdade a gente tá mais se sujando que outra coisa. E hoje em dia, eu vou falar a verdade pra você, hoje em dia é insuportável. Às vezes que eu tenho que me limpar com papel higiênico, é insuportável. Eu sinto, pode ser o folha tripla, eu sinto que eu tô passando uma lixa, sabe? E eu fico com aquilo incomodado por umas horas, sabe? Nada como passar uma duchinha d'água, a minha mão ali carinhosamente, limpar tudo, me secar com uma toalha. Nossa, eu me sinto 100%. É... E uma coisa tão simples também, que, sabe, eu acho que o que me coloca nessa situação, né? Não é, eu sei que eu não vou conseguir listar todas as coisas que, eu sou diferente nisso, eu sou diferente naquilo. Não, porque, né, nem se cabe nisso. Mas eu acho que o principal que eu vejo é a questão de saber absorver conteúdos, né? Eu dormia em cama, eu comia carne, eu me limpava com papel higiênico, eu entrava com. Enfim, eu fazia. Eu cresci numa sociedade super. Né, não numa sociedade em si, mas eu cresci com ensinamentos, né? Super comuns, super padrões, assim, não, nada demais, sabe? De verdade, nada demais. Mas a partir do momento que eu recebo uma informação como essa, sabe? Uma coisa simples assim, dormir
numa superfície mais, né, rígida faz melhor para você. Por que que eu não vou mudar a minha vida a partir disso?